Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, nesta semana vamos nos aprofundar um pouquinho nos ensinamentos da primeira carta do apóstolo João. O texto de hoje foi escrito por Georgia Clark. Recentemente estive em uma escola local participando de um painel sobre a fé. Os alunos poderiam nos fazer qualquer pergunta que quisessem. E a primeira pergunta foi: qual foi a pior coisa que você já fez? Bem, você pode imaginar o leve desconforto do painel, mas as pessoas foram honestas e incrivelmente francas. Provavelmente, o que os estudantes precisavam ouvir. Pessoas de fé sabem que cometem erros. E o apóstolo Paulo nos lembra na sua carta aos Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas nada do que fazemos, seja bom ou ruim, pode nos separar do amor de Deus. A luz dele pode penetrar até os momentos mais sombrios da nossa vida. E ele apenas nos pede que continuemos a olhar para ele. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Pessoa mais importante deste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele vida mudou.
Senhores, Tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és aquele que minha vida mudou. A nossa leitura bíblica de hoje é da primeira carta de São João, onde nos diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Às vezes, diz a escritora do texto, quando sou abençoada com a oportunidade de compartilhar ou ensinar a fé, sinto um impulso do Espírito Santo para dizer algo que nunca havia pensado ou expressado antes. No Evangelho de Lucas, Jesus nos diz para não nos preocuparmos, pois o Espírito Santo nos dará as palavras no momento certo. E então, durante o painel de fé em que eu participei, um dos estudantes também perguntou: em sua visão de mundo, o que é a verdade? Em sua visão de mundo, o que é a verdade? Bem, imediatamente minha mente foi para quando Jesus foi perguntado sobre isso por Pôncio Pilatos, o homem que eventualmente o condenou à morte. E Jesus não respondeu à pergunta de Pilatos. Sabe por quê? Porque Pilatos estava olhando para a verdade em pessoa. A verdade é Jesus. Em todo o ministério de Jesus, ele não escondeu a resposta a essa pergunta, como vemos também em João 14, onde Jesus diz, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no trecho das Escrituras que ouvimos hoje, percebemos como a verdade e a luz andam juntas. Somos chamados a andar na luz, o que significa que devemos ser, falar e fazer o que é verdadeiro. Faz sentido, não é? Não podemos permanecer na escuridão e também dizer que andamos com Jesus. Nele não há escuridão. Então, sabendo que somos pecadores, temos que trazer todos os nossos pecados para a luz através da confissão. E quando o fazemos, Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão, na minha experiência como uma fiel católica, não é exatamente uma tarefa agradável, mas é uma tarefa libertadora. Poderia muito bem ser chamada de ritual da luz, onde eu vou então lá ao confessionário e converso disso com o padre dos meus pecados. Assim, também é uma forma de expulsar essa escuridão. Também no meio evangélico é possível haver essa confissão, sabendo e ouvindo da palavra do pastor o perdão de Deus. E assim podemos dissipar esta escuridão para que a luz de Jesus entre em nossas vidas. Bem, preciso dizer que é humilhante, sim, me encontrar às vezes de joelhos, confessando os meus pecados, confessando e dizendo as piores coisas que eu já fiz. Mas ainda assim eu sei que nesta batalha entre escuridão e luz, esses meus pecados também não terão palavra final em minha vida e não vão definir minha vida. Agora minha vida é definida por Jesus, que já me salvou. Então, querido ouvinte, seja lá o que você tenha feito ou deixado de fazer,
também isso não é uma palavra final, e também isso não é uma definição da sua vida. Ao contrário, Jesus, a luz do mundo, veio ao mundo, e nele nós encontramos descanso, liberdade e perdão. Senhor Jesus, através do teu coração misericordioso, tu nos trouxeste a tua luz. Que tua luz brilhe em todos os cantos das nossas vidas, em todos os lugares, e que não haja nenhuma sombra. Ajuda-nos a continuarmos nos afastando da escuridão e a estarmos sempre olhando para a luz que é teu Filho Jesus. E agora, como teu Filho nos ensinou, nós oramos juntos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Apoio Andaimes Milo, locação de andaimes e equipamentos, desde 2008 atendendo Sapiranga, região metropolitana de Porto Alegre e Serra Gaúcha. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp DDD 51 99665 3249. Andaimes Milo, altura e segurança, a melhor receita para a sua obra.